Gravando. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Minha gente, nós paramos, né, falando sobre a questão de gastos. E aqui fala o seguinte, ó, veja só, todos os anos as grandes nações do mundo investem milhões em dinheiro para conhecer o espaço e seus planetas. O que acontece? Como eu perguntei para vocês, a gente pode indagar, assim, pode perguntar, mas a gente nem vai para aquele planeta. Para que a gente vai ficar pesquisando sobre planeta, sobre aquele planeta, se a gente precisa, por exemplo, investir dinheiro em outras coisas? Se tem tanta gente passando fome, né? Se tem tantos problemas para se resolver na humanidade. Mas sabe o que acontece, gente? A questão do investimento em pesquisa não está baseado em útil ou inútil, tá? É algo diferente. Então, a questão, a ânsia, a necessidade de conhecer coisas novas, na verdade, ela não é baseada nessa questão de útil ou inútil, mas ela é baseada, gente, na questão do ser humano querer compreender mais de todas as coisas. Tá bom? Então, nesse parágrafo aqui, você pode até marcar aqui, fazendo favor, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Esse parágrafo aqui, então, ó. A questão que se coloca, entretanto, é outra. A busca pelo conhecimento não tem limites e não está pautada pelo critério do útil ou inútil. Conhecemos porque precisamos conhecer e buscamos conhecer porque somos seres racionais, tá? Então, a gente tem a necessidade de conhecer, de aprender, de querer saber, isso é a necessidade do ser humano. Mas, deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente vai falar isso nessa apostila ainda, mas eu não sei se vocês sabem. Gente, podia alguém abrir a câmera aí para mim? Eu acho muito ruim dar aula só para os quadradinhos, assim. Ruim demais, gente. Tem que ter dó da professora. Me ajuda aí. Ana Júlia, eu acho que você vai ganhar um saco de bombom, tá? Do Serenato de Amor, senão você pode escolher outro. Porque... Matheus, mais alguém. Gente, não, agora sério. Eu sei que eu fico com enjoamento na cabeça de vocês, mas é ruim demais você dar aula sem ver ninguém. É muito ruim. Eu não sei, eu acho ruim. Tem professor às vezes que não liga, mas eu acho muito ruim. Eu preciso de ver pelo menos alguns aqui. Então, você merece? Né? Ô, Eduardo, eu tava te elogiando aqui na hora do recreio, tá? No recreio da minha casa. Depois eu que mereço um presente, depois eu te conto. Aqui, mas... Então, uma coisa que eu queria destacar é o seguinte, a questão do conhecimento também, gente, ela é baseada de acordo com o poder econômico. Então, como nós estamos vivendo aí essa pandemia, como foi algo que aconteceu, vamos dizer assim, começou num país europeu, as autoridades foram se movimentando para achar a cura, achar vacina, né? Para estudar para poder achar uma solução. Agora, doenças que acometem continentes, países, né, mais pobres, a resposta não é tão rápida, tá? A resposta não é tão rápida. Então, essa questão do conhecimento, ela está muito atrelada à questão, ó, econômica também, tá? Está muito atrelada a isso aí. Sim, vou voltar. Vou voltar lá na página. Aqui. Aí, eu grifei só essa partezinha aqui, ó, de baixo, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre sobre o cotidiano. Só aqui embaixo, tá? Que eu marquei. Sobre o cotidiano. Vocês sabiam, gente? Ó, a vida de um astronauta custa 28 bilhões à NASA, diz engenheiro astronáutico. O que acontece, gente? Eu achei muito bacana
essa... Como que eu posso dizer aqui? Na verdade, é esse... Nossa, fugiu a palavra aqui. Esse trecho, vou falar assim. Olha aqui que interessante, ó. Será que a NASA gasta mais do que deveria para produzir um único astronauta? De acordo com o engenheiro astronáutico Robert Zubrin, gastos excessivos com medidas de segurança têm minado novos projetos da Agência Espacial Americana. Ou seja, gente, o que acontece? Às vezes, eles estão gastando mais dinheiro com segurança, propriamente, do que com novas descobertas. Olha que interessante, ó. O escritor chegou, inclusive, a um valor, partindo do exemplo de Hubble, acho que é assim que fala. Isso aqui, gente, seria, na verdade, um satélite espacial não tripulado, tá? Que foi enviado em 1990, tá? A título de curiosidade. Segundo Zubrin, a NASA praticamente não envia missões de ônibus espaciais para consertar o telescópio, por conta de um risco de falha de 1 para 50 do equipamento. Além disso, há a chance de 2% de que os 7 tripulantes morram durante a missão, ou de 14% de que pelo menos um deles venha a óbito. Então, o que acontece, minha gente? Na verdade, esse satélite espacial, ele não tem passado por manutenção por conta que, às vezes, precisa de mandar, né, mão de obra, vamos dizer assim, humana, e o risco de morte é muito grande. Então, seria, vamos dizer assim, ia meio que queimar o filme da NASA. Só ver aqui que tem gente querendo entrar, só um minutinho. Tipo, ia queimar o filme da NASA se esse povo fosse lá consertar, né? No caso, esse satélite e alguém morresse. Então, o que está descrito aqui, ó? Diante dos dados, Zubrin disparou: a vida de cada astronauta custa à NASA o equivalente a 28 bilhões, valor que inviabilizaria grande parte das missões. Porque o que acontece, gente? O investimento em segurança, né, desse povo, no caso dos astronautas, é inviável, porque é um valor muito alto, muito elevado. Para o engenheiro, o foco dos projetos foi perigosamente deslocado para as questões de segurança, algo que, segundo Zubrin, deve-se a descompassos entre projetos de engenharia e o gerenciamento das missões. Sabe o que acontece, gente? Pegaria muito mal, né? Vamos supor, se acontecesse de um ônibus espacial cheio, né, vamos dizer, dos tripulantes, dos astronautas, sumisse, ou se acontecesse alguma coisa com esses astronautas, queimariam muito o filme da NASA. Por quê? A explosão, o defeito, a morte dos astronautas ia repercutir, deixa eu trocar minha fala aqui, ia repercutir muito mal para a NASA. Não é a mesma coisa que, vamos supor, igual tá falando aqui no nosso material, que morrer 7 pessoas dentro de um ônibus normal, tá? Então, ia queimar o filme. Então, muitas vezes, o que esse texto está querendo dizer? Que a busca por conhecimento, às vezes, ela é impedida pelo alto custo, tá? Que ela acaba carregando. Deu para entender, gente, esse texto aí? Deu? Então tá, agora nós vamos continuar falando um pouquinho agora sobre o homem. Essa parte que eu gosto, ó. Vamos prestar atenção aqui então, junto comigo. Só falei um pouquinho desse texto que eu achei ele bem interessante. Aristóteles, gente, lá na Grécia, ele falava o seguinte, ó, Aristóteles, do século IV a.C. Ele fala o seguinte, ó, isso aqui para marcar, que eu gosto de cobrar em prova. Isso. Esse aqui também. Marca aí comigo, tá, gente?
Deixa eu só ver se eu coloquei para gravar, que eu esqueci de ver aqui. Ah, tá gravando. Vamos lá, então, ó. Aristóteles. Aristóteles afirma que o homem é um zoológico, ou seja, um animal racional. Ou seja, gente, o homem tem a capacidade, né, de pensar, de criar, e essa é a essência do ser humano, tá? É o que define o ser humano. Vocês já falaram aí para mim no início da aula. Essa é uma característica do ser humano, a questão da racionalidade, tá? Nenhum outro ser vivo tem essa capacidade que o ser humano tem, tá bom? De raciocinar. Agora, tem um sujeito, um outro filósofo francês, o Pascal, que ele já é do século XVII, ele afirma que o homem é um caniço pensante. Presta atenção, tá, gente? Questão de prova, de teste. É um caniço pensante. Por que que o homem é um caniço pensante? Porque ele fala, quando a gente fala de caniço, gente, é uma planta, tipo um bambuzinho, assim, é tipo uma cana bem fininha, muito fininha mesmo. É muito frágil, na verdade. Só que o homem, apesar de ser frágil, ele, né, que pode sofrer, assim, vamos dizer assim, com a força, com a fúria da natureza, o homem não tem como, o homem em si, tá? Só o homem não tem como se defender, mas ele é um ser racional, ele é um ser que pensa. Então, por isso que ele é chamado de caniço pensante. Por quê? Porque quando a gente fala do caniço, eu estou falando uma varinha bem fininha, tá? Muito frágil, que o vento pode quebrar, né? Que pode ser levado facilmente. Mas ele tem uma característica interessante que o homem pensa, tá? Então, o que o Pascal quis dizer? Que apesar de sermos frágeis, nós temos algo a favor, que seria a questão do pensamento, que a gente pode associar também à racionalidade, tá? Quando Pascal fala nesse termo, gente, ele não necessariamente está querendo dizer assim, que não o Pascal, mas quando a gente fala da questão do homem ser superior, a gente não pode, assim, desconsiderar a inteligência dos demais animais. Mas a gente tem que entender o quê? Que pela racionalidade, o homem tem a possibilidade de construir coisas muito maiores e melhores do que animais irracionais, tá? Matheus não está com o microfone funcionando, não. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Gustavo, você pode ler para mim, por favor? Eu não, Daiane, passa para outro. Ah, Gustavo. Ô, Gustavo, eu falei que eu vou ir tomar café na sua casa, bobo. E não veio, né? Vou ir qualquer hora, me espera. Então tá, Gustavo, não tem problema não. Ô, Ana Júlia, é você mesmo, tá? Desculpa ficar te alugando, o pessoal tá me excluindo. Seu microfone tá funcionando? Tá me ouvindo, Daiane? Tô. Ah, tá. Esse quadrinho vermelho? Rosinha, aham. O homem não passa de um caniço, o mais frágil da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo. Um vapor, uma gota d'água é suficiente para matá-lo. Mas quando o universo esmagar, o homem será ainda mais nobre do que aquele que o mata, porque ele sabe que morre e o universo não tem nenhum conhecimento da vantagem que leva sobre ele. Toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento. É nele que devemos nos revelar e não no espaço e no tempo que não sabemos como ocupar. Trabalhemos para pensar bem. Gente, enquanto a Ana Júlia leu aí, eu comecei a desenvolver aqui, tá? Minha coordenação motora. Escrevam, olha que lindo que ficou, gente. Escrevam importante aí do lado desse quadrinho aí, tá?
Aí, gente, eu não tenho aquele, eu não tô com aquele mousezinho assim, eu só escrevi com o do próprio notebook. Então, o que acontece então, gente? Esse trecho aqui, né? Ele foi escrito pelo Pascal e ele fala sobre o ser humano ser mais nobre até mesmo do que as forças, vamos dizer assim, do universo. Porque quando o homem ele está passando por tudo isso aí, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, uma enchente, um furacão, ou qualquer coisa do tipo, o universo não tem conhecimento da vantagem que ele tem sobre o homem, tá? Segundo Pascal. Então, nós somos, apesar de sermos caniços, nós somos pensantes, somos seres racionais, tá bom? Marcaram aí, escreveram importante, partezinha boa para cobrar na prova. Gente, os animais irracionais, vamos agora entender um pouquinho sobre algumas, como é que eu posso falar assim, algumas características que são dos animais irracionais e que nós não possuímos, tá? Porque, como eu disse para vocês, o animal irracional, ele tem a inteligência dele, mas ele já vem, gente, desde o nascimento com uma certa proteção ou com algo que possibilita a sobrevivência, tá? Desse animal. Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, um pássaro, ele tem a capacidade de voar. A gente não tem a capacidade de voar pelas nossas características físicas. Está dando para compreender? Daqui a pouco eu vou falar que nós temos a capacidade de criar as coisas. Ai, gente, inclusive, eu fui andar de avião em janeiro. Gente, me deu tanto medo. Deu tanto medo, cheguei até a passar mal, misericórdia. Não gosto, não. Assim, já tinha voado antes, mas eu não sei, dessa vez eu fiquei com muito medo. Não gostei, não. Os ursos, por exemplo. O urso, né, ele tem uma forma de proteção também, que seria, né, gente, uma capa de pele e de gordura para se proteger do frio. As raposas, por exemplo, elas são muito ágeis e velozes, né, para fugir do seu predador. As águias têm uma visão, né, gente, muito apurada, e tem a habilidade de caçar. Então, esses animais, eles já vêm, gente, com algumas, como é que eu posso falar assim? Com alguns equipamentos naturais, né? Que já vêm com eles para que eles possam se defender. Assim como a gente vê, por exemplo, um inseto, vamos falar assim, um escorpião, por exemplo, né? Ele tem o veneno, a cobra tem, né? O veneno também, muitas delas, algumas não são venenosas. Então, seria uma espécie de equipamento natural, tá? Que já vem com esses animais. Tanto que quando você quer trazer um animal, por exemplo, de uma que nasceu ali em determinada região, para um país quente, vamos falar do urso, você tem que criar meios para que esse animal sobreviva numa região mais quente, tá? Então, isso é uma característica natural do animal irracional. Agora, já os seres humanos, né, nós somos mais limitados. Nós não temos, por exemplo, uma agilidade tão grande como muitos animais, né? Nós não temos uma espécie de proteção igual o urso, para, né, uma pele, para uma, né, igual no caso do urso que vive em regiões geladas, ele tem, né, gente, aquela pele que protege do frio, mas nós temos a capacidade, né, de criar alguns equipamentos para que a gente possa viver melhor. Vamos pensar assim. Então, ó, o ser humano, gente, inclusive, pode até fazer uma chave aqui, ou se você quiser marcar também essa partezinha que é interessante, tá?
Nós, a partir, né, gente, da nossa racionalidade, nós temos a capacidade de criar as coisas. Então, por exemplo, eu não tenho asas, mas temos aviões. Não tenho, né, gente? Eu não consigo alcançar uma velocidade grande, né? Mas temos os carros. Então, nós construímos as coisas para que a gente viva melhor, tá bom? Nós criamos equipamentos. Igual, eu não sou igual a tartaruga que tem uma casinha acoplada ao meu corpo, mas a gente tem a capacidade de construir nossas habitações, os prédios, as casas. Tá dando para entender aí, minha gente? Tá? Fala aí comigo. Ô, Maria Eduarda Asca, você pode ler para nós, fazendo favor? Esse parágrafo aqui, ó. Esse micro... Ô, gente, vocês não me enrolam, não, gente. Quem que vai ler para mim? Ó, gente, só Ana Júlia, eu tô alugando só Ana Júlia. Débora, você lê para mim, Débora, fazer favor? Qual parágrafo? Vou compartilhar agora, tá? Esse aqui, ó. Nossa racionalidade? Uhum. Nossa racionalidade, portanto, é o que nos fortalece e nos faz superar as nossas limitações naturais, criando objetos que superam nossa debilidade física. Se não enxergamos como a águia, criamos binóculos ou lunetas. Se não temos a força do urso ou do leão, criamos máquinas e armas que nos protegem dos imprevistos da vida. Se não temos a velocidade de um guepardo, criamos máquinas que nos tornam mais velozes que eles. Enfim, enquanto os demais animais agem determinados por sua natureza, isto é, nascerão prontos, o homem pode se autodeterminar, pode superar suas limitações e criar o novo, ou seja, é um ser criativo. Gente, gosto muito de perguntar em prova, assim, tá? Por exemplo, por que o homem pode se autodeterminar, por exemplo? Por quê, gente? Porque, igual tá falando, igual a Débora acabou de ler, os animais, eles já agem de acordo com a sua espécie, com a sua natureza. Então, é algo que veio ali, ó, da própria espécie. Agora, nós, como seres humanos, temos características que seria da nossa espécie, só que nós temos também a capacidade de criar algumas determinações para gente. Certo? Nós podemos determinar em algumas situações da vida da gente como a gente deve agir. Tá bom? Então, vamos lá. Aí aqui mostra, né, o sujeito fazendo um projeto aqui de um avião. Então, vamos lá. Olha que bacana essa parte aqui, ó. É inegável que, tal como todos os outros seres vivos, em especial os animais, o homem traz a natureza própria de sua espécie, que é transmitida pela herança genética, da qual faz parte o instinto de autopreservação, ou instinto sexual, por exemplo. No entanto, enquanto os demais animais estão presos à sua natureza, sendo determinado por seus instintos, presta atenção que isso é muito importante. O homem pode administrar, racionalizar e controlar os seus instintos, não sendo escravo ou refém desse impulso, tal como os animais. Essa autodeterminação humana é justamente o que nos torna seres livres. Vamos lá, então, gente. É muito interessante isso, porque o ser humano, ele, por mais que, por exemplo, sejamos bípedes, né? Deixa eu ver o que mais. Gente, tem tanta coisa que é característica do ser humano, mas isso é mais fácil falar a professora de biologia, né?
Somos bípedes. Fala aí mais para mim, gente, características do ser humano, que agora me fugiu. Mamíferos. Fala aí mais para mim. Me ajuda aqui. Quais são as características dos seres humanos? A forma da respiração, tá? Que eu esqueci como Ai, me ajuda aí, gente. Tem muito tempo que eu não tenho aula de ciências e biologia. Já faz alguns anos. Não, somos seres racionais, mas tu falando assim, característica do físico, do ser humano. A forma da visão, eu não sei explicar, tá, gente? Dentro da ciência, a forma que a gente enxerga. Vamos ver o que mais que é característica do ser humano. Falei. A forma da respiração, porque tem alguns animais, né, igual os peixes, eles respiram, conseguem respirar debaixo da água. Eu esqueci o nome dessa respiração. Anaeróbica, gente? Ah, não sei, eu tô com medo de falar bobagem aqui, tá? Me ajuda aí. Então, nós possuímos características próprias da nossa espécie. Misericórdia, a aula já tá acabando. Próprias da nossa espécie. Mas, por mais que sejamos seres da mesma espécie, nós temos a capacidade de controlar os nossos instintos. Gente, não é extintos não, tá? Que a gente escreve errado na hora da prova. É instinto. O que acontece? Por exemplo, eu gosto de comer doce, mas eu posso controlar a minha vontade de comer doce, entendeu? Eu posso, por exemplo, eu posso ficar nervosa e ficar com vontade de bater na Mariazinha. Gente, eu não sou disso não, tá? Só tô dando um exemplo mesmo. Eu sou paz e amor. Mas eu controlo, reconto até 10 e falo assim, não vou bater na Mariazinha. Entendeu? Eu posso ver meu irmão pegando algo que meu pai me deu, que você morre de ciúme, e não ir bater no seu irmão. Entendeu? Porque você pode controlar os seus instintos. Agora, o animal irracional, ele não consegue controlar os instintos. Ele age de acordo com a espécie. Quem aí, por exemplo, tem cachorro? Quem tem cachorro, gato? Por que eu tô falando isso, gente? Porque o seu cachorro, ele não vai miar, ele vai latir. Tá? E, por exemplo, o seu cachorrinho, ele vai agir de acordo com o instinto dele. Talvez, se você estiver saindo de casa e ele quiser ir passear, ele vai chorar, né? Ele não vai conseguir, tadinho, segurar o choro dele, porque ele está sentindo que ele vai ser deixado para trás, gente. Então, o ser humano, na medida que ele vai amadurecendo, ele vai autodeterminando né, as suas ações, tá? Ele tem a capacidade disso aí. Então, os animais, eles vão agir conforme a espécie. Então, o passarinho, ele vai voar. A menos... Gente, presta atenção, eu não estou falando de exceções. Ah, o passarinho só tem uma asa, que nasceu com uma asa só, tá? Eu estou falando de coisas assim, na regra, não estou falando da exceção, tá? Tá dando para me entender? Eu estou falando na regra. Então, algo muito importante que eu queria que vocês marcassem aqui também. Tá aqui, ó. Gente, mas é engraçado que eu tô falando de controlar os instintos. Tem muita gente que tem muita dificuldade, né? De controlar os seus instintos, assim. Tem gente que é muito nervoso, que fala, assim, tudo que pensa. Então, não é todo mundo, é todo ser humano, sabe? Que se controla assim, não. Tem gente que não controla muito, não. Mas o que acontece? Ó, deixa eu marcar aqui também. Aqui, ó, essa partezinha aqui que eu gosto de cobrar em prova também. Mas vamos lá. Marquem aí, por favor. Podemos afirmar, portanto, que o ser humano é uma síntese entre natureza e cultura. Uma junção de aspectos naturais recebidos da espécie com aspectos culturais, resultado de sua capacidade racional. Então, como eu já disse,
algumas características, né, nossas são de acordo com a nossa espécie, né, como eu disse, só que algumas coisas são culturais. Então, por exemplo, nós falamos o português porque, né, gente, é a nossa língua, é a língua aqui do Brasil, é o idioma. Nós comemos arroz com feijão, acho que a maioria das casas, né, acredito eu, coma o arroz com feijão, porque é algo cultural. Mas a cultura não está relacionada, gente, somente a essas coisas, não. A cultura está nos pequenos detalhes. Você, Ana Júlia, já nasceu sabendo, por exemplo, deixa eu ver aqui, pentear o cabelo? Escovar os dentes? Ou fazer alguma comida, algum lanche? Não, gente. Quando eu estou falando de cultura, é tudo aquilo que é ensinado a nós. Não necessariamente uma música, um tipo de vestimenta. Não. As pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, as pequenas ações, a gente pode chamar de cultura. Então, se eu sei tomar banho, é porque eu fui ensinada. Se eu sei andar, é porque, né, me foi ensinado isso. Se eu escovo os dentes, se eu me visto, tá? Se eu cozinho, se eu limpo a minha casa, são coisas que são ensinadas. Então, a cultura, ela é ensinada para os seres humanos. Diferente dos animais irracionais, eles não... Atenção, questão de prova. Os seres irracionais não transmitem cultura, tá, gente? Eles não transmitem cultura, eles já nascem com aquilo que a espécie determina para ele, tá bom? Então, o que não transmite? Por exemplo, um animal irracional, ele não ensina uma coisa para o outro animal. Tá dando para compreender, gente? Ele vai fazer aquilo ali que a espécie dele determinou, tá? Então, é lógico, igual eu tô falando assim, por exemplo, quem tem um cachorrinho, vai lá, ensina o cachorrinho a fazer xixi no tapetinho. Ele vai aprender, é um treinamento, você tá entendendo? Mas o seu cachorrinho, se você comprar um outro cachorrinho ou adotar um outro cachorrinho, ele não vai ensinar para o outro fazer xixi no tapetinho, tá? Isso aí quem ensina para o animal é o ser humano. Ok, minha gente? Olha, vocês estão tão caladinhos. Conversa comigo. Tá dando para todo mundo entender aí? Tá todo mundo ensinando o cachorrinho a fazer xixizinho no tapetinho? Como é que é? Eu não tenho cachorro, aqui em casa é muito pequeno, não cabe. Mas tem que ensinar, né, gente? Então, entenderam, gente, essa parte? Isso aqui é muito cobrado nas minhas províncias. Então, o animal irracional, ele não transmite cultura, tá? Ele não ensina as coisas para outro animal, tá? Tem não, Fred? Eu também não tenho, não. Eu acho bonitinho, mas aqui em casa não cabe, não. Em casa cabe só eu dando aula aqui, ó, eu não sei se dá para vocês escutarem aí, mas ele tá dando aula lá no outro cômodo lá. Ó. Casa de professor é assim, ainda mais essas aulas online. Então, é isso, tá? Aí aqui vocês podem escrever importante aqui do ladinho também, tá? Que eu posso perguntar o que seria assim, a natureza e a cultura. Entenderam, gente, que cultura não é só... Você está falando o filhotinho do leão, tipo assim, se ele estiver junto com o pai ou com a mãe dele, seria isso? Então, mas ele vai fazer, deixa eu te explicar, Matheus, ele vai fazer isso por conta da espécie dele, tá? Ele já é um animal, ninguém falou assim com ele, ó, você vai comer carninha. Não, ele já é carnívoro, certo? A não ser que você vai colocar ele dentro do cativeiro, você vai dar, ou, sei lá, eu nem sei, gente, dentro da biologia, eu não sei explicar essas coisas, tá? Do funcionamento do organismo do animal. Mas o que eu quero te dizer
é que um animal, ele não consegue ensinar assim para o outro coisas que fogem, vamos dizer assim, que fogem de instinto da espécie. Vê se você conseguiu me entender. Vê se você entendeu, Matheus, a minha fala aqui. Ô, Guilherme, você pode orientar meu filho, essa cachorrinha, porque senão vai ficar complicada essa situação, tá? Isso vai treinando ela aí, porque vai dar tudo certo no final. Você entendeu? É a mesma coisa falar assim, vamos supor, quero ensinar um leão a latir. Quer dizer, deixa eu achar uma palavra aqui, uma explicação mais racional. Um animal, ele não ensina outro coisas que não seria da espécie, tá? Então, o leão, ele vai caçar. O cachorro, ele vai latir, o gato vai miar. Então, isso aí é da natureza do bichinho. Por isso que a caça é do leão. Gente, a minha aula está acabando. Se ficar alguma dúvida, aí vocês podem me mandar no Zap ou para a próxima aula. Faz um